Estamos abrindo mais uma semana e com esta semana também mais a apresentação dos candidatos a prefeito de Guaratinguetá. Esta semana estaremos aqui recebendo todos os candidatos falando a respeito do tema saúde. O primeiro a participar hoje, segunda-feira, de acordo com o sorteio feito pelos seus assessores, é o candidato Marcos Oliva. A partir de agora, candidato, o senhor tem 30 minutos para poder enfocar o assunto saúde em Guaratinguetá, o que o senhor pretende fazer. Primeiro, se eu posso tirar a máscara, porque daí fica mais fácil. Aí é um critério que o senhor pode adotar da maneira que entender melhor. Porque nós estamos aqui protegidos com as nossas máscaras. As entrevistas que eu tenho dado são sem máscara, porque senão fica muito abafado para a gente falar constantemente. É um critério que a gente deixa à disposição do candidato. Como eu estava dizendo, o senhor tem a partir de agora, são 8h32. Só lembrando 30 minutos. Só lembrando que eu estou imune, né? Assim, não contamino por causa que eu já tive teve COVID, a COVID e graças a Deus você recuperou muito bem. Muito bem. 8h33, 30 minutos para que o senhor possa apresentar o seu plano de saúde a Guaratinguetá. Seja bem-vindo, muito bom dia e bom início de semana ao senhor também. Bom dia, Marco, bom dia, Adriana, Sadal. Primeiro, lembrar que ontem foi o dia dos médicos, das médicas, aí mandar um grande abraço aos médicos e às médicas, parabéns pelo dia, mas todo dia é dia dos médicos, né? Quando a gente precisa de um médico, tem que correr lá e eles estão prontos para nos atender. É o primeiro que a gente lembra, né, prefeito? Parabéns aos médicos. Bom, para falar de saúde pública, eu vou até pedir vocês que eu fiz umas anotações, são importantes porque é para a gente não esquecer nenhum tópico. É importante falar que saúde pública, ela está dividida em 3 partes. É uma operação tripartite que chama, é governo municipal, governo estadual e governo federal. O governo federal é quem gere o SUS, Sistema Único de Saúde, determina as diretrizes e financia a média e alta complexidade. Também financia parte da atenção básica. O governo federal cabe repassar os recursos para o governo estadual e municipal. Já o governo estadual é quem gere o sistema CROSS, é o sistema de agendamento, né? Faz a gestão dos hospitais regionais e dos AMES estaduais. Parte dos medicamentos de alto custo também são bancados pelo governo estadual. O atendimento de média e alta complexidade, que quando a pessoa precisa de uma cirurgia ortopédica, por exemplo. Essa cirurgia ortopédica nós não temos aqui em Guará esse procedimento. Então é em Taubaté. Então isso que a gente fala quando as pessoas, por que foi lá em Taubaté? Porque no convênio com o Estado, com a União, pelo sistema CROSS, é determinado que Taubaté atende uma especialidade, Guará atende outra, São José atende outra, e por isso é dividido as especialidades. Aqui nós atendemos as nossas especialidades também, que é a oncologia, a hemodiálise e também aqui o Hospital de Queimados e a parte onde a gente atende a parte neonatal. Outro exemplo que nós podemos estar que são pacientes oncológicos, como eu citei, que são incluídos pelo Estado na rede Hebe Camargo. Aqui nós temos especialidade de oncologia para o tratamento de quimioterapia, mas não temos a radioterapia. Então é a rede Hebe Camargo que determina onde é feito esse tratamento. Muitas vezes a gente leva paciente até Barretos, Campinas, São Paulo, é onde a gente coloca o paciente que a gente chama de transporte sanitário. É importante explicar essa diferença porque nos casos em que o paciente está aguardando esses exames ou um procedimento cirúrgico, não compete ao município determinar onde ele vai ser atendido, e sim ao Estado. Para vocês terem uma ideia, em torno de 25 mil pacientes foram transportados no ano passado para o transporte sanitário. E é assim, essa é a média. Todos os dias saem veículos daqui levando em média 90 a 100 pessoas para outras cidades, 90 a 100 pacientes. Como tem pacientes de outras cidades que não tem também, vem para cá para poder ter as especialidades. Muito bem colocado, Marco. Nenhum município tem 100% de autossuficiência em todas as especialidades. Então, isso é sempre dividido entre um município e outro para poder tentar agilizar esse atendimento. O nosso pronto-socorro, por exemplo,
lá no Hospital Frei Galvão, é o que atende o maior número de especialidades na região, daqui dos pronto-socorros aqui da região. Possui 8 especialidades. É clínico, ginecologista, obstetra, neurocirurgião, ortopedista, cirurgião geral, anestesista e pediatra, além do bucomaxilo. Vamos falando agora das competências do município, deixando um pouco o Estado e União de lado. E da complexidade que é uma Secretaria de Saúde. Temos um custeio do pronto-socorro, que é custeado e acompanhado de perto pela Secretaria de Saúde, apesar de estar com o Hospital Frei Galvão. Além disso, nós temos a gestão de 27 unidades de saúde, a maioria ligadas à atenção básica, onde investimos muito nesses 4 anos, principalmente em estrutura e ampliação de atendimento, além de contratação de pessoal. Guaratinguetá tem hoje 9 PSFs, que mudou a nomenclatura, né? Era um programa e agora se tornou estratégia de saúde da família. Na estratégia da saúde da família, a gente possui um médico generalista, que é mais que um clínico geral, porque atende crianças, faz pré-natal, além de possuir os enfermeiros e os agentes comunitários. Nós temos 2 ESFs no Jardim do Vale, uma no Jardim Esperança, uma na Vista Alegre, outra na Tamandaré, São Dimas, Pingo de Ouro, Rocinha e São Manuel. Bom, nós fizemos, falando das ESFs, que é o antigo PSF, nós fizemos a reforma e ampliação de 5 dos 9 PSFs. Aí temos também as UBSs, que agora são chamadas também de EAB, Estratégica de Atenção Básica. São mais 9 EABs. Aí o EAB, a diferença para o ESF é que tem clínico, pediatra e ginecologista separados. Nós temos as EABs aí do Parque São Francisco, Campinho, Colônia, Pedrinha, Coab, Engenheiro Neiva, Oswaldo Cruz, UBS, Nuame, né? E que estamos pretendendo também separar a UBS do AME. E agora a UBS do Santa Luzia, que será inaugurada agora dia 26 desse mês, que já terminou a reforma, está na fase final, e dia 26 será inaugurada, com a proposta para o próximo ano de um braço no João Daniel, com um médico indo até lá para atender 1 ou 2 vezes por semana, de acordo com a demanda, que o João Daniel é um bairro mais distante, então nós estamos pretendendo colocar um braço lá para atender pelo menos 2 vezes por semana. Nós fizemos também a reforma e ampliação de 5 das 9 EABs, somando ESF e EAB, foram 10 unidades reformadas, além do CEL, né, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, do Oswaldo Cruz, que nós estamos fazendo a reforma, do Centro de Distribuição de Saúde, que nós colocamos ali junto à Secretaria de Saúde, centralizamos bem isso para ter mais controle dessa medicação. O Centro de Reabilitação e Fisioterapia, que montamos ali no Jogo Pesaf, no Pedregulho, além da mudança da sede da Secretaria de Saúde para o antigo prédio da Prefeitura, onde a gente conseguiu agrupar mais órgãos da saúde ali dentro. Bom, no total foram 15 prédios de saúde reformados, ampliados, para que a gente pudesse melhorar essa estrutura física da saúde. Ainda temos mais a ser feito. Além disso, temos o atendimento da AME, que é assistência médica especializada, que lá tem cardiologista, neuroortopedista, otorrino, dermatologista, reumatologista, endócrino, oftalmologista, fonoaudiologista, psicólogo, entre outros. Isso é importante falar porque é a complexidade que eu estou citando, que é a saúde. Saúde não é semelhante, tem um postinho de saúde num bairro, outro no outra localidade. Nós temos que gerir todos esses 27 pontos de atendimento à saúde na cidade. Nós fizemos esse novo CEL, né, que de especialidades odontológicas, que antes era no Pedregulho, mudou lá para o Parque do Sol. E ficou excelente as instalações, o atendimento especializado para aqueles que precisam, né? Nós temos o Centro de Saúde também, com médicos especializados para atender DST, AIDS, hepatites virais, hanseníase, tuberculose, além de psicólogos. O Centro de Saúde é ao lado ali do Oswaldo Cruz, que está sendo reformado. Fizemos também esse centro de reabilitação do Pedregulho, reabilitação e fisioterapia, muito importante para a recuperação de pacientes. O ambulatório de saúde mental na Vila Alves, com psiquiatra e psicólogo,
o CAPS adulto e infantil lá, em parceria com o irmão Altino, com atendimento e distribuição de medicamento, e 3 residências terapêuticas em parceria com a Fazenda Esperança. No total, a Secretaria de Saúde administra 27 unidades de saúde no município, como eu já citei. Agora vamos lá, problemas enfrentados nesses 4 anos. Bom, o Ministério não fez primeiro o encontro de contas, que é importantíssimo para a gente conseguir elevar aquilo que a gente chama que é nosso teto, né? A gente teve uma média aí de estouro de teto de R$500 mil por mês, e nós precisamos disso para ampliação, que esse estouro de teto foi para média e alta complexidade. E não tem como você falar que não vai atender, atingir o teto, você não atende. Você tem que atender, apresenta a conta para o Estado. Por isso é preciso ele fazer um encontro de contas e a União não fez. O Ministério ficou quieto nesse período, deixou a conta para o município pagar. R$6 milhões ano. Isso pesa para os cofres do município. O Estado que teria que entrar com investimento, infraestrutura e custeio na saúde, que é o Estado de São Paulo, vem falhando também nesses anos. Nós tivemos que contratar um sistema de gestão, que é outro problema, que já deveria ter um sistema eficiente do governo, que é através da MV, que é o sistema que nós contratamos, e tem um programa do governo que é o CISREG do Ministério da Saúde, que não funciona. Hoje, inclusive, nós temos uma equipe da Secretaria de Saúde, que é composta aqui pela Maristela, Ana Flávia e a Alessandra, que faz parte do projeto de pesquisa da USP, que foi contratada, inclusive, pelo DataSUS, para poder fazer uma análise de o que podemos fazer para melhorar esse sistema de gestão do governo federal e implantar esse sistema novo. E sem contar que no último ano, né, problemas enfrentados, não podemos deixar de citar da pandemia, que dispensa comentários, todo o esforço que nós tivemos que fazer. Ações e investimentos nesses 4 anos. Bom, no nosso governo, os números de atendimento pelo SUS mais do que dobrou. Nós atendemos um volume enorme de pacientes, até pela forma que nós modificamos, que antes existia aqui uma fila da madrugada, né? Que as pessoas não conseguiam agendar, não tinha sistema CROSS, não tinha um sistema de agendamento interligado, e as pessoas, quem frequentou a fila da madrugada sabe o que eu estou falando, a pessoa ia lá, ficava das 10, 11 horas da noite até o outro dia, às 7 horas da manhã, dormia ao relento, pessoas doentes, e para pegar uma senha para ser atendido. Aí com certeza muita gente desistia e acabava não conseguindo nem um agendamento de exame consulta, então isso gerava até uma falsa impressão que não tinha uma fila muito grande. Nós acabamos com essa fila da madrugada, e com isso você investe mais, você atende mais pacientes, você facilita mais esse tipo de agendamento, e com isso a gente dobra o número de atendimentos. Fizemos essas reformas dos 15 prédios como investimento da infraestrutura, com instalação inclusive de fibra ótica nas unidades, para a gente poder interligar um sistema importante que nós instalamos, que é o prontuário eletrônico na rede de saúde. Hoje o cidadão sabe o histórico de saúde dele, o médico, quando vai atender esse cidadão, ele acessa o prontuário eletrônico, ele sabe todos os medicamentos que o cidadão toma ao longo dos anos que ele tomou, para que a gente possa ter uma assertividade melhor no tratamento. É um raio-x da pessoa, né? É fundamental você ter os dados imediatos aí, você coloca lá o número do cartão SUS ou o CPF do cidadão, aparece o histórico dele de atendimento, de enfermidades que ele já teve ao longo dos anos. Contratamos também 13 médicos especialistas, que é um investimento importante. Adquirimos 11 novos veículos para a saúde pública, 3 ambulâncias para o SAMU e 8 carros para transporte sanitário, 8 carros 0 quilômetro. Os totens de avaliação que nós instalamos nas unidades de saúde, para o cidadão poder opinar da posição dele sobre o atendimento, sobre a medicação, sobre demora. O cidadão tem ali um espaço livre para ele fazer um comentário, críticas, observações que são importantes para nós tabularmos todos esses dados. A ampliação do atendimento de hemodiálise na Santa Casa, que nós tínhamos 14 conjuntos, né, de máquinas e aquelas poltronas, passamos de 14 para 36. Isso agilizou mais e evitou que muita gente fosse para outras cidades para fazer hemodiálise. A criação do hospital de campanha, que será a nosso futuro UPA nível 3,
que é a mudança do pronto-socorro lá do Frei Galvão, ali ao lado da Santa Casa, um espaço com 3.500 metros quadrados, né? É um espaço excelente, vai ter uma estrutura física de pessoal muito boa. É um divisor de águas na saúde pública, essa nossa UPA nível 3. As ações de prevenção e combate ao Covid-19 que nós tivemos esse ano, que foi a criação do hospital de campanha, que com atendimento ambulatorial, tratamento na fase precoce, com distribuição de kits. Inclusive esse hospital de campanha é a primeira fase do UPA nível 3 que foi inaugurado, e que ali nós temos o orgulho de dizer que transformamos uma cadeia pública desativada em um hospital, em um pronto-socorro que vai atender a população. Bom, Guaratinguetá foi uma das primeiras cidades do Brasil nesse quesito Covid a decretar o uso obrigatório de máscaras. Fizemos a desinfecção com cloro em áreas públicas para eliminar vírus, distribuição de máscaras em feiras livres e pontos de ônibus, aulas gratuitas online de condicionamento físico para a terceira idade. Realizamos a campanha Guará Solidária, com arrecadação de mais de 50 toneladas de alimento através do Fundo Social, e além de materiais de limpeza e higiene pessoal. Bom, eu quero agradecer aqui, falando, do Covid, todos os profissionais que trabalharam incansavelmente para salvar vidas humanas. Os médicos, as enfermeiras, técnicos de enfermagem, aos servidores públicos da saúde em geral e ao pessoal da Secretaria da Saúde. Essa equipe de saúde deu um show e continua dando um show aí nesse quesito de Covid e dessa melhoria da saúde pública. A UPA nível 3, que é o que a gente fala bastante, porque a gente confia muito nesse trabalho, inclusive é um modelo novo que nós estaremos aqui, de pronto-socorro para a UPA nível 3. Guaratinguetá nunca teve um prédio próprio para abrigar um pronto-socorro. E agora nós vamos ter essa nova UPA nível 3 ao lado da Santa Casa. Por que UPA nível 3? Nós optamos por UPA nível 3 ao invés de um pronto-socorro ou 2 ou 3 UPAs menores, nível 1 ou nível 2 em bairros. Primeiro porque o prédio que conseguimos junto ao governo do estado, com então o governador Geraldo Alckmin, é um prédio de mais de 3.500 metros quadrados e permitia um hospital de grande porte como esse que estamos fazendo. É uma UPA enorme, até para o padrão de tamanho, e lá inclusive nós teremos um centro de imagens que vai ser excelente para agilizar o tempo de atendimento das pessoas. A UPA é muito complexa e exige inclusive contratação de pessoal, que nós estamos fazendo. O terceiro, com uma UPA nível 3, a gente terá repasse do governo federal para custeio. O pronto-socorro não tem. O pronto-socorro atual não recebe um centavo de custeio aí para a gente pagar o pessoal. A UPA, nós teremos inicialmente um repasse de 300 mil durante 3 meses, quando abrirmos, e depois passa a ser 500 mil reais mês, ou seja, 6 milhões de reais ano. Já é uma grande ajuda. Se a gente buscasse, por exemplo, uma UPA em bairro, aí uma nível 1 ou nível 2, o repasse seria bem menor. Sem contar que o custo de uma UPA, mesmo a 1, a 2, ultrapassa 1 milhão de reais por mês. Então não dá para sair fazendo UPAs em bairros aí, porque a questão financeira não permite. Bom, o Ministério autorizou, você ter uma ideia, dessas UPAs aí de bairros 1 e 2, o Ministério autorizou municípios que construíram 2, 3 UPAs a descaracterizar o prédio, porque a conta da saúde pública não fecha nesses municípios, reconhecendo que o município não tem condição financeira de bancar o custo dessas UPAs em bairros. Bom, propostas para continuar a melhoria. Nós temos essa implantação da UPA ao lado da Santa Casa, que é uma proposta importantíssima. Criar um centro de especialidades para atendimento, separando a UBS do Pedregulho da AME, que ali funcionam as duas juntas. Reforma geral do AME também, porque separando nós já temos, inclusive, uma emenda parlamentar do deputado Gilberto Nascimento, encaixada, emenda impositiva, é R$1 milhão. Criaram esse centro de diagnóstico na UPA nível 3, que é importante para a gente ter esse nosso centro de diagnóstico e imagens.
O projeto de telemedicina, que é uma proposta importante também, que é um monitoramento e atendimento à distância para pacientes crônicos, e esse atendimento é feito via telefone, aplicativos, para que o paciente muitas das vezes não precise nem ir a uma unidade de saúde. Criar o ônibus da saúde para mutirões de consultas itinerantes, principalmente para a zona rural. Criar o programa Saúde na Primeira Infância, com acompanhamento especial que vai desde a estimulação precoce do lado psíquico-emocional e desenvolvimento físico, que é um olhar mais holístico da criança. Essa também é uma inovação na saúde pública. Inaugurar o posto de saúde do Santa Luzia, que está terminando, como nós citamos, vai ser inaugurado agora, dia 26. Um concurso público que nós estamos falando, em toda essa estrutura, ampliação de espaços físicos e de horários, realização do concurso público para contratar mais 19 médicos, sendo 8 clínicos, 4 generalistas para ESF, 3 ginecologistas, 2 ortopedistas e 2 psiquiatras. Que, como eu citei, a importância por causa da ampliação de horário de atendimento. A gente quer pegar, por exemplo, ali no Pedregulho, a gente ter o AME do Pedregulho atendendo até as 21 horas, estudar estrategicamente um ponto lá no Neiva, ou numa das unidades de saúde também atendendo até as 21 horas, para que evite que o cidadão saia do trabalho e todas as unidades de saúde já estejam fechadas, aí só sobra o pronto-socorro para ir. Ampliar a saúde mental, com o CAPS Álcool e Droga, que é o Centro de Atendimento Psicossocial com local a ser definido, e criar o consultório de rua, com veículos adaptados como consultório para fazer abordagem noturna, para atendimento a moradores de rua, para você fazer um atendimento, ver como é que está a saúde, inclusive dessas pessoas que estão numa zona de vulnerabilidade total. Então são todos segmentos importantes para a gente melhorar o quesito de saúde pública. Agora, não adianta também vir aqui um candidato e prometer o mundo. Não adianta chegar aqui e prometer aquilo que não pode. A gente que vive a realidade do orçamento do município sabe que não dá para fazer determinadas coisas, porque senão a conta não fecha. Você tem uma limitação, você tem ali, a gente investiu uma média de mais de 100 milhões de reais na saúde, a gente vinha aqui e dizer que o gasto com a saúde pública é muito alto, que é mais de 100 milhões e que vai reduzir os gastos, e ao mesmo tempo dizer que vai implantar 3 UPA, vai mantendo, mesmo assim manter o pronto-socorro, contratar mais médico, aumentar o salário dos médicos, essa conta não fecha. Pois é, pra vocês terem uma ideia, uma UPA hoje custa em torno de 12 a 15 milhões ano. 3 UPAs dá em torno de 40 milhões ano. Se você somar com mais 106, já dá 146 milhões. Você não tem caixa para isso, não tem arrecadação pública para isso. Então não adianta contar historinhas e dizer, não, vou montar 3 UPAs. Isso aqui não consegue montar. E não tem dinheiro para montar, não tem onde buscar verba. Vai se entender com o governo federal e estadual para ver a dificuldade que é. Eu acabei de citar o caso do estouro de teto, que é 6 milhões por ano, o governo não libera. Ele tem mais de 5 mil municípios para administrar e fica segurando o dinheiro. Bom, aí é o que eu falo, não tem como gastar menos de 100 milhões e prometer um monte de coisa. E gastar menos de 100 milhões significa diminuir o atendimento à saúde pública. Não tem como. Então, por isso que eu falo, a conta não fecha, tem que conhecer a realidade dos fatos para chegar aqui e não falar bobagem. Bom, nós temos buscado constantemente a melhoria do atendimento, nós evoluímos muito ao longo desses 4 anos e conseguimos essa redução da fila de espera, de consultas que demoravam mais de 1 ano para 30, 60 dias em várias especialidades. Então isso tudo é importante a gente falar, porque eu vou terminar aqui, depois vocês podem entrar na parte de perguntas, né? Eu acho que aí depois eu faço só um encerramento aqui pra gente poder nós temos falar. Aí 7 minutos e 10 segundos para sua participação ainda. Eu não sei se pessoas que quiserem enviar a pergunta, se tem perguntas ou se a gente 89, continua. 89. Não, o senhor pode continuar aí, não tem problema nenhum. Nós, como eu citei, para se falar de saúde pública, precisa olhar o tamanho, a complexidade da saúde pública. E para isso a gente tem equipe, a gente tem uma secretaria com todos os membros, temos o pessoal ligado ao atendimento à saúde pública.
A gente sabe que a dificuldade é grande, a gente tem grandes desafios pela frente, mas eu não sou de enjeitar trabalho e serviço aí em prol da população. A gente tem investido muito ao longo desses anos, temos conseguido evoluir, e isso é importante a gente frisar, porque muitas vezes as pessoas acusam a gente de a gestão está falhando, a gestão, olha, eu nesses 4 anos apliquei os meus conhecimentos como gestor público da economia privada, como empresário. E é isso que eu vejo numa administração pública. A administração pública, ela é como uma empresa. Ela, se prestar um mau serviço, a população que vai sofrer. Uma empresa privada para uma empresa pública, existe uma diferença. A empresa privada prestando um mau serviço, ela não tendo o controle dos seus gastos, de receitas também, ela não dura muito tempo. O seu cliente mesmo rejeita a empresa e ela sai do mercado. Ela, por prestar esse mau serviço, cai fora. Na administração pública, não. A diferença é essa, que a administração pública é uma prefeitura prestando um mau serviço sequencial, atravessa gestões prestando mau serviço e não quebra, ela não sai do mercado, substituem-se os gestores, mas o mau serviço público continua a ser prestado. Então isso é que nós temos que entender, e isso é um grande desafio, principalmente para nós que estamos mais ligados à economia privada ao longo desses 40 anos que eu tenho aí no comércio de veículos, né, com concessionárias, a gente entender isso, que é o que eu vim ao longo desses 4 anos aplicando. Aquilo que é gestão privada, de empresa privada, aplicando na gestão pública, para que a gente pudesse ter condição financeira de investir na cidade. Porque são grandes os desafios. Quando a gente assume uma prefeitura com 13 milhões de restos a pagar, com 28 milhões de precatórios, pagando 18 milhões de ofícios requisitórios, a gente ainda tem que investir, sem contar que 600 funcionários, e muitos da saúde, inclusive, com férias vencidas, e a gente tem que colocar essas férias vencidas. Hoje eu posso dizer para você, a Prefeitura de Guará não tem mais funcionários com férias vencidas, a Prefeitura de Guará não tem, inclusive, funcionários da saúde com férias vencidas. Nós quitamos todos os nossos ofícios requisitórios, que são indenizações trabalhistas, os precatórios estão na fase final, e muito pelo contrário do que falam, nós resgatamos mais a credibilidade da Prefeitura, pagando as contas em dia. Nossas contas estão em dia, e isso faz com que a gente, diminuindo a dívida pública, tenha mais crédito para que no futuro a Prefeitura de Guaratinguetá possa adquirir mais créditos, empréstimos bancários, para continuar a investir aquilo que é necessário. E a gente, quando fala de uma cidade que precisa de infraestrutura, como Guaratinguetá, que parou no tempo ao longo desses 50 anos, onde bairros sem infraestrutura urbana, sem iluminação pública, o quadro de pessoal defasado, a gente precisando fazer concurso público, mas sem verba, sem arrecadação, a gente não consegue fazer. E nós sabemos que ainda temos muitos problemas, muitos desafios pela frente. Reconhecemos que ainda existem muitos setores falhos que precisam melhorar, reconhecemos que existem bairros que precisam de infraestrutura, mas para isso a gente precisa continuar, porque nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo. Portanto, eu venho aqui pedir, humildemente, nós precisamos do voto de confiança do cidadão para continuar o nosso trabalho. Então eu peço a vocês, nessas eleições, vote 20, Marcos Oliva e Regis de Assumura, prefeito e vice, para que a gente possa continuar a evolução da nossa cidade, o trabalho de melhoria
e é isso que é o nosso lema: o trabalho continua. O senhor ainda tem 2 minutos, né? Do seu tempo de 30 minutos. 2 minutos. Eu gostaria que o senhor pudesse falar rapidamente, o candidato, a respeito, lógico, da pandemia, que acabou trazendo muitos desafios, né, para todos os gestores, né, de uma maneira geral. Mas o senhor acredita que a pandemia deva deixar algum legado em relação, principalmente a equipamentos que acabaram chegando através das Santas Casas, dos hospitais? Você acha que isso, por um ponto, seria positivo para a próxima gestão? Sim, é importante porque nós ainda usamos uma pequena parte dessa verba que veio do governo, porque a maior parte dos recursos financeiros que vieram foram para custeio, contratação de pessoal para trabalhar no combate, né, ao Covid. Mas nós já tínhamos, o que nós conseguimos foi economizar aquilo que a gente ia pagar de custeio para poder adquirir equipamentos, além de equipamentos que nós recebemos, que já estavam programados aí para UPA nível 3, porque quando nós conseguimos a verba aí com o então ministro Gilberto Ock, foi 3.200.000 para investimento em infraestrutura e mais 1.200.000 para compra de equipamentos. Então isso foi importante para a gente conseguir equipar a UPA, inclusive, que será o Hospital da Campanha, que será a UPA, hoje possui equipamentos de ponta. Exato. Quem visitou, quem conheceu, já pôde ver, inclusive os respiradores são respiradores alemães, não são respiradores de segunda linha, tudo primeira linha, que a gente conseguiu fazer esse hospital se tornar uma realidade. Mas tenho certeza que a população de Guaratinguetá tem nesse gestor uma pessoa comprometida com a boa aplicação do dinheiro público, com honestidade e respeitando cada voto de confiança que a gente recebe. Muito bem. Tempo esgotado do candidato Marcos Oliva, falando hoje sobre saúde.